Nossa, tem tanta mensagem bonita aqui. E perguntas, né? Problemas que aconteceram na vida das pessoas. E nós vamos falar sobre eles porque a vida também apresenta, de repente, algumas coisas que a gente não quer. Mas viver é isso, né? Tem o lado bom, o lado que preocupa, o lado que você tem que mostrar a fé que você tem para vencer certos problemas. Ou até o entendimento para aceitar certas coisas. Porque eu acho que a gente veio aqui para ser feliz, mas acima de tudo para aprender. Não é? E às vezes com as dificuldades que você se torna uma pessoa melhor ainda. De acordo com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o trauma, por exemplo, é a principal causa de óbito nas primeiras 4 décadas de vida, ou seja, até os 40 anos. É o que mais acontece. O mergulho em águas rasas no verão, como eu estava falando para vocês há pouco, é um dos principais motivos de lesão medular no Brasil. E deixa a pessoa paraplégica, às vezes tetraplégica. Você não sabe como é perigoso você falar, vamos pular sem saber a profundidade que tem. Eu até lembrava aqui, doutor, o caso do Marcelo Rubens Paiva, né, que foi assim que... Infelizmente, do João Carlos Pereira, irmão do Toquinho, grande escritor também, e que também se acidentou dessa forma na juventude, ou na flor da juventude, como você diz. E é muito perigoso. Por isso, nós vamos buscar para participar do programa e falar sobre esse assunto aqui, sobre os traumatismos na estação mais quente do ano, porque muitos incidentes que se transformam em acidentes sérios acontecem também com as crianças. O neurocirurgião, doutor Júlio Pereira. Seja bem-vindo, doutor Júlio. Tudo bem, Tudo bem? Tudo ótimo. E a gente quer aproveitar o verão, né? E não transformar o verão num período tão difícil, assim, como muitas famílias passam. Perfeito. Na nossa área, Claudete, neurocirurgia é a doença mais comum que a gente lida. No verão? Principalmente no verão. Porque o que acontece? Para a gente colocar em números, pra você ter ideia, 150 mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa de trauma. Além disso, 2 milhões de atendimentos. E a gente costuma usar o termo acidente, né? Mas a gente sabe que tem muita forma de prevenção. Então, quando a gente entende a doença, a gente entende a gravidade, a gente entende como é importante se prevenir. E eu acho que a importância do seu programa, né, principalmente pelo impacto que ele tem, né? É alertar da gravidade que a doença tem, quais são as doenças mais comuns, também aquelas pessoas que já passaram pelo acidente estão reabilitando. Porque, na verdade, a gente faz muita besteira sem pensar, não é? Perfeito. Nem sei se eu contei para vocês, mas há um tempo atrás aí eu estava de meia, eu subi numa cadeira com estofamento de couro, porque eu sou pequenininha, para alcançar uma bota, porque eu estava arrumando a minha mala para vir para cá, para pegar a bota. O que aconteceu? Eu escorreguei da cadeira, caí de costas e por um triz assim, eu não quebrei o pescoço, mas foi assim mesmo, parece que foi a mão de Deus. Porque eu passei assim retinho, mas encostada no armário, né? E fui parar no hospital, porque bati a cabeça seriamente, não sabia o que tinha acontecido e tal. Num tombo como esse, porque eu fui assim, pá, retinha. Pode acontecer de ter um traumatismo, de quebrar um pescoço e morrer. Perfeito. Por quê? Porque fui louca. Quer dizer, louca não. Displicente, vamos chamar assim. Eu não pensei que com uma meia, subindo na cadeira, eu estava com pressa, eu pudesse levar um tombo daquele. E levei. E em casa acontecem muitos acidentes sérios, né? A gente tem 3 populações diferentes, né? Toda a história que quando chega no pronto-socorro, casos graves que eu tenho que operar, é sempre desse jeito, como você falou, né? Às vezes é uma coisa banal, alguém que não deu importância. Primeira população pediátrica, criança, porque você teve filho, sabe, da cama, né? de berço. Tem que ter um cuidado muito grande. Você tem que pensar que o ambiente não é você que vai estar olhando, então tem que ter um ambiente seguro, né? Redinha de proteção, não deixar a criança em altura. Então, às vezes, chega em pronto-socorro, família orientada e deixou a criança num beliche, deixou numa cama alta e caiu, criança de meses. Sabe por quê? E tem outra coisa, doutor. Mãe não vê filho crescer. Os outros percebem que o filho cresceu. A mãe não vê. Então, acha que aquela criança não vai saltar do berço e salta. Perfeito, não isso mesmo. Então, a gente tem que preparar um ambiente para a criança como se não dependesse dela. E nem que a gente vai estar atento o tempo inteiro, né? Piscina, principalmente, tem um cuidado muito grande. Essa é a primeira população. A segunda população é do adulto jovem, que aí vem a bebida alcoólica, né? Que é aquele menino jovem que está naquele ápice da idade, pega a direção e muitas vezes causam acidentes gravíssimos, né? Quase 50% dos acidentes automobilísticos têm relação com bebida alcoólica. Então, os pais têm que
informar muito bem. E é sempre uma tragédia, né? Porque você imagina São o sempre pai 3, e a mãe, 4, porque eles vêm juntos aí. Isso é a velocidade, né, que o carro tem. Mesmo quando respeita a velocidade, são velocidades altas. 80 km por hora é muita coisa. Às vezes morrem 3, 4, às vezes 2 irmãos. Quantos casos a gente já não vê? É perigoso também. Com certeza. E a terceira população, que é do idoso. Porque, da mesma forma que a gente falou com a criança, a gente tem que ter muito cuidado com o ambiente. Cai no tapetinho? O tapetinho. E cada vez a nossa população ela tá envelhecendo muito bem. Então, eu até costumo falar, o nosso corpo, né, tem uma idade, às vezes a cabeça está muito ativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com o ambiente. Até tem aquele estudo, né? Que idade você teria se você não soubesse a idade que você tem. Não é? E é comum a gente conversar com as pessoas. Às vezes nem corresponde ao que você tem, né? Dependendo da pessoa. Agora, os casos que mais acontecem envolvem, então, pessoas até os 40, nessa época do ano, principalmente. É a principal causa de morte, imagina. O que acontece num traumatismo craniano? O que é o traumatismo craniano? O cérebro da gente é tão importante que, se você for imaginar, o sistema nervoso, né, que a gente chama neurotrauma, que é o cérebro e a coluna, que ele é muito bem protegido. Então, a gente tem a caixa craniana, que o grande objetivo o cérebro está dentro de uma caixinha. De uma caixinha fechada, né? Diferente da maioria dos órgãos, ele está completamente protegido. Esse é o objetivo. Por outro lado, quando você tem qualquer pancada que leve impacto, o crânio ele está fixo e o cérebro não, ele tem um espaçozinho que é de um líquido. Então, muitas vezes, na pancada, a pancada faz com que a caixa craniana ela fique parada e o cérebro se movimente. É por isso que sai, às vezes? E por isso que muitas vezes causam pequenos sangramentos, que a gente chama as contusões ou os hematomas. Porque esse cérebro se moveu, muitas vezes não tem uma fratura externa, não tem nada e teve o sangramento lá. E quando a gente vê que falou que teve um traumatismo e que perdeu massa encefálica? Isso, essa é a segunda causa, que é quando você tem uma pancada, a gente chama o mecanismo de aceleração e desaceleração. Você vem numa velocidade, um carro bateu com o outro, a cabeça continua movimentando. E isso faz com que o cérebro entre em contato com o osso e se choque. Isso causa um sangramento. Esse é um tipo de hematoma, de contusão que ocorre. O segundo é o que você falou, que são os traumas que, vamos dizer, que tem uma batida e essa caixa craniana, né, ou numa moto, ela bata direto no asfalto, em algum outro local. Isso pode fraturar o cérebro e perder massa encefálica. Então, são todos acidentes que, de um modo geral, são relacionados a alto movimento. Eu não digo que a minha geração está viva por milagre, porque não precisava usar capacete, né? Não tinha cinto de segurança, airbag, nem pensar, né? Carro era brasileiro, era carroça mesmo. Mas se você for ver, menos pessoas tinham carro. Então, isso faz, né, que tem um risco maior, né? Muito mais gente está utilizando. Com certeza, né? Agora, o cinto de segurança salva vidas, realmente. Mudou a situação, não mudou? Sem dúvida. O airbag também, né? Apesar de não ser obrigatório. Não é frescura, gente, é necessidade. É necessidade. Por outro lado, mesmo com essa segurança toda, né, passou dos 80 km por hora, a gente sabe que tem um limite de segurança. E a mesma forma que a gente falou aqui no crânio, acontece também na coluna. Me mostra. Então, o que acontece? Nossa coluna, que é a coluna cervical, e a coluna lombar é onde a gente tem mais mobilidade. E isso é ótimo, que faz a gente conversar, tá aqui se movimentando. Vira pra lá, pra cá. Por outro lado, quando você tem um acidente, também é o local que você tem o maior risco. Então, me explica o que acontece quando a pessoa mergulha de cabeça. Eu vou mergulhar de cabeça e nem sabe a profundidade do local. Aí está colocando os locais que são mais sensíveis, né? A coluna cervical, lombar. Pode passar o próximo. Porque essa é a primeira a ser atingida, cervical, num caso como esse que eu citei, né? Isso, justamente por isso, que a gente chama efeito chicote. Se você, mesmo que você está com cinto de segurança, se um carro bateu na velocidade, o que a gente faz? A cabeça continua e você movimenta. Por isso que aquela altura, que eu não sei como é que chama aquele negócio dos carros, também é uma proteção para segurar a tua cabeça. Aquilo também não é frescura. Mesmo assim, quem já viu uma freada brusca, a gente continua com o movimento, né? Mesmo com tudo aquilo. Agora, quando a pessoa mergulha, também é cervical que sofre, então. Perfeito, E isso é muito comum, Claudete. É difícil você entrar em qualquer pronto-socorro de grande hospital, público ou privado, você não vai ver em 12 horas chegar 1 ou 2 pessoas acidentadas. Nossa. Então, é comum. Essa semana teve um colega médico, estava fazendo um mergulho, então você disse que tem que ter muito cuidado de olhar a profundidade. Porque às vezes pega um barco, ou está numa... Imagina que tem uma determinada profundidade, piscina também, que às vezes tem aquela parte de criança que é menos funda, e aí ela bate a cabeça. Ou às vezes o pulo é maior, né? Eu tenho medo de pular de cabeça. E brincando, que é algo muito comum, é uma tragédia, né? Que você imagina os amigos que gostam de alguém, vão fazer um determinado tipo de brincadeira e a pessoa tem um acidente. Isso é tão perigoso também, empurrar a gente na piscina, isso ninguém próximo, fazer. Isso, essa é a coluna cervical, para você ver como ela é móvel, a próxima imagem. Mas quando acontece da pessoa ficar paraplégica, ela esmaga essa... Perfeito, Ali, ó, isso, é isso que às vezes acontece. Então,
todo tipo de mecanismo, que a gente chama o mecanismo de um acidente. Você imagina, eu te disse do coluna cervical, o efeito chicote. No caso do mergulho, é que você tem uma compressão direta. Então, todo o peso do seu corpo vai direto da cabeça e muitas vezes essa coluna pode sentir ter uma fratura. Então, quer dizer, ele bateu a cabeça, não achou que fosse raso e ele comprimiu aqui, é isso? Não sei se é assim que fala. Ali a gente pode ver na coluninha. Isso, e aí, mesmo. por isso que fica paraplégico? Isso, porque o que acontece? É como se fosse uma circuitaria elétrica, igualzinho. O cérebro manda o comando passa para a medula movimenta todo o corpo. Certo. Então, se você tem alguma interrupção, quer seja na medula, quer seja na raiz, que acontece também em acidente de moto, às vezes você está numa moto, a moto bateu em algum objeto fixo, é reflexo da gente, você segura. E aí o corpo continua em movimento e às vezes tem uma lesão que a gente chama de plexo daqui do nervo. Tá. Se a gente fechar o olho e lembrar, que às vezes a gente vê alguém na rua, vê, né, andando com o braço que a gente parece um braço mole, né? Porque o nervo não está chegando. Às vezes é uma lesão nervosa, de plexo braquial que a gente chama. Porque os nervos passam todos ali, Eles passam todos. E se você tem qualquer interrupção, a grande dificuldade de você manejar trauma é isso. Porque você tem aquela hora que a gente chama hora de ouro, que você tem um coágulo, você consegue drenar, você tem uma lesão na medula, você consegue salvar a medula. Passando daquele período, você tem uma dificuldade muito grande, né, de toda a reabilitação que é necessária. Doutor, eu vou dar uma saidinha e já volto então para a gente continuar falando, porque vamos saber o que acontece na lombar, né? Você falou que são os grandes focos de mobilidade, né? Tanto a cervical como a lombar. Vamos ver num trauma o que pode acontecer no verão para prevenir mesmo, para você conversar com seu filho, com o teu marido, quando sai, né? E ficar atenta a isso daí, que acidente acontece assim. Olha, é um problema, né? Já bati a unha em algum lugar e acabei com o esmalte. Mas isso é um mínimo, né? Meu Deus do céu. Diante de tanta coisa que a gente hoje está falando aqui no nosso programa, para você prestar atenção. Porque a maioria dos acidentes acontece por desatenção mesmo, né? Em casa, principalmente, são evitáveis, né? Isso é muito difícil, porque eu falei, criança tem aquela sensação de culpa dos pais. A gente sabe que criança é sempre difícil, né? É difícil, porque bobeou um segundo já era. Mas tem essa sensação, né? Do adulto jovem tem aquela culpabilidade também ainda dos pais, né? Porque ele saiu com um amigo, ou teve alguma coisa. E do idoso também, né? Que alguém está tomando conta, né, dele. É verdade. Então a gente também, sempre imagina. E tem os outros problemas, Claudete, como você falou da lombar, que são muito relacionados à altura. Então a gente já falou, para a gente entender trauma, tem que entender o mecanismo. Então do carro você entendeu, né? Movimentou, então a cervical é muito comum lesão. No caso do trauma lombar, a gente vê muito caso de queda de altura. Então, por exemplo, alguém foi pegar uma fruta, no verão tem muito disso, né? Às vezes está na região de praia, quer subir numa árvore, não está acostumado, cai sentado, então todo o peso, da mesma forma que a gente falou do mergulho, está em cima da coluna lombar. Tem também, não? Tem imagem também? Vamos colocar a imagem aí para a gente mostrar para vocês, porque é verdade. Nossa, todo mundo vira atleta nas férias ou nos fins de semana, né? Eu não sei é um perigo isso, gente. Eu não sei qual região daqui é tão comum, mas lá, como eu sou baiano, é muito comum ter aquelas festas em laje. Então você vê uma frequência muito grande das pessoas estarem em locais altos, sem proteção, que não estão preparados, fazendo churrasco. No Rio também tem muito disso. E aí eles estão bebendo e aí caem de altura e caem sentados. Então essa região é justamente por causa do peso que sente. Aqui o que a gente vê muito é a criança empinando pipa. É outro problema, porque parece que ele não vê mais nada ao redor. Nada. E em cima de laje eles costumam ir, onde não tem muita fiação, e é um perigo, porque vai puxando aquilo, não vê, cai. Não é? Na verdade, ele está concentrado lá e esquece todo o ambiente, né? Então tem que ter um cuidado muito grande. E aí, se a lombar é afetada, o que pode acontecer com a pessoa? Isso, é o que eu falei, como se fosse uma fiação. Você falou do tetraplégico, quando a gente fala que alguém está tetraplégico, plegia é quando perde o movimento completo. Paresia, que é tetraparético, é quando a força está moderada, não teve uma perda completa. É na coluna cervical, então como é uma fiação, né? Então se o comando não continua, a pessoa não se movimenta. E na questão da coluna lombar, ela pode ficar paraplégica. Ah, então, tá certo. Se afeta a coluna cervical, a medula, é tetraplegia. Ou paresia. Isso. E na coluna lombar pode ficar paraplégico. É perigoso de todos os jeitos. E é o curioso que as pessoas não entendem assim, quando a pessoa tem um acidente, por exemplo, um paciente recente foi mergulhar, ele tem a sensação disso, ele está entendendo tudo, ele tenta movimentar o membro e não consegue, porque justamente aquele comando não chega. Então, o atendimento rápido, né? Teve um acidente, tem que ligar para o SAMU, esse que eu falei agora, paciente recente, às vezes a pessoa não acredita que é possível acontecer com ela. Então, ela cai, ela está sentindo que a coluna está doendo,
mas ela sente que a movimentação não está legal e fica tentando suportar aquilo. Então, tem que ligar para o SAMU. Quanto mais demora, pior é. É pior, porque às vezes o que é que acontece? Porque a gente fala, né? Você teve um problema de coluna, às vezes precisa de uma cirurgia, tudo isso, porque às vezes aquela coluna ela está instável. Então a gente chama o dano secundário, né? Às vezes ela teve um trauma, a coluna ficou instável, mas a medula ainda não foi atingida. E às vezes um movimento inadequado pode causar uma lesão secundária mais grave do que o próprio acidente. Agora, tentar socorrer, mexer com uma pessoa que tenha levado um tombo, isso pode ser perigoso? Pode prejudicar a pessoa? Isso é comum de acontecer, porque a pessoa, com a intenção de ajudar, ela movimenta alguém que muitas vezes está com a coluna instável e causa um dano que a gente chama esse dano secundário, que faz a movimentação. Eu tenho uma pergunta aqui. Oi, Cláudio, sou muito sua fã, assisto o programa todos os dias, amo a hora da consulta com o doutor. Obrigada, viu? Sabe, há 10 anos eu tive um derrame pleural. O que é, doutor? É da pleura, que é as membranas que investem o pulmão. E isso me deixou paralisada da cintura para baixo. Naquela época, nem os médicos souberam me explicar direito sobre essa doença, porque era o primeiro caso que eles tiveram, então aconteceu, enfim. Agora eu vivo procurando uma explicação sobre essa doença. Se você puder me ajudar com isso, ficarei grata. Amo as receitas e tal. Acho que então, a Vânia, ela tem 25 anos, ela é muito novinha, doutor. Ela mora em São Bonifácio, Santa Catarina. Eu acho que a gente tem que trazer, então, um médico especialista, um pneumologista. Mas é interessante essa pergunta dela, porque o que acontece... Dá para você falar? Dá para falar. Então, muitas vezes no trauma, você tem múltiplos traumas. Tá. Então, óbvio que eu estou falando da minha área, né? Do neuro. Que é neuro, Mas se você imaginar, o carro bateu, a pessoa não vai bater só a cabeça ou só a coluna. Então, muitas vezes, ela tem um acidente que causa uma lesão no pulmão ou na costela, e aí lesa o pulmão e dá isso. Então, muitas vezes, ela tem traumas múltiplos, porque a pleura não é responsável pela movimentação. Então, não tem como alguém ter uma lesão só na pleura e perder o movimento. Não, e foi o que aconteceu com ela. Provavelmente tem outros danos associados. Então, esse derrame pleural não causaria a paralisia? Não causa. A neuro e ela disse que ficou, né? A neuro é curiosa porque, assim, você tem uma precisão muito grande de cada órgão, sua função. Então, às vezes, a pessoa ela informa um problema e muitas vezes ela tem outro problema associado que causou aquilo. Agora, olha, é impressionante como acontecem coisas assim, que nem aconteceu nessa jovem, apenas 25 anos, e a pessoa não consegue uma informação do que aconteceu com ela. Ó, o doutor está aqui do meu lado dizendo para você, Vânia, que tem 25 anos, né? E que perdeu aí os movimentos com esse derrame pleural, que não foi só o derrame pleural. Eu prometo para você que a gente vai trazer aqui, inclusive, né, interessante. O pneumologista também, para conversar. Mas se você mandar outro e-mail aqui, seria interessante, né? Com o seu telefone, para na hora a gente poder ligar, para você explicar direitinho. Porque acho que o mínimo que o paciente tem que ter é uma explicação do que aconteceu, né, a ele. Por isso que essa conversa é tão interessante. Por que ela teve esse derrame? Foi um acidente? É o que eu falo com todo mundo. Doença, todo mundo sabe o que vai acontecer. Duas coisas revoltam a gente. É a questão da informação, você não entende o que está acontecendo Falta com de você. Atendimento. E a questão da assistência, né? São duas coisas que traumatizam muito a gente. A nossa parte nós estamos fazendo, né? Com certeza. Que a assistência seja boa e vamos ter menos problemas aí. A Bianca gostaria de saber se o excesso de dor de cabeça, enxaqueca, tem alguma ligação, pode ter, com traumatismo craniano? A pessoa que tem o traumatismo e que se recupera, pode ficar assim? Excelente pergunta. Bianca do Rio de Janeiro, beijo. A gente está falando dos traumas graves, né? Mas você contou o seu exemplo de um trauma que a gente disse que é um trauma pequeno, né? Não ficou com nenhuma sequela, nada disso. Então, assim, muitos pacientes, eles têm esses traumas que a gente chama TCE leve e depois tem uma síndrome, desenvolve uma síndrome pós-concussão. O que é isso? A gente fala só dos acidentes graves, né? Que sangra, tudo isso, mas às vezes você tem uma pancada que altera poucas coisas dos neurônios, não é sangramento, não é nada grave, mas é comum muita insônia e cefaleia, que ela caracterizou como enxaqueca, né? Pós-trauma. Então, mesmo? Problema Depois comum. de quanto tempo? Pode durar semanas a meses. Cada um... Não, e pode aparecer depois de um tempo? Pode aparecer. Tanto que é difícil... Minha nossa, eu vou fazer uma tomografia urgente, porque eu tomo de remédio para dor de cabeça. Mas assim, é importante... Não, quem procura acha. Mas é importante saber que são doenças diferentes. A enxaqueca é uma doença que a gente já conversou. Não, enxaqueca, a gente já falou. 15% da população Mas essa coisa da cefaleia, tal, da dor de cabeça... Muitos pacientes, eles têm um acidente, eles têm bem, e eles voltam para o neuro falando isso. Eu estou bem, mas eu tenho uma dor de cabeça que eu não tinha antes. Insônia também é comum. Doutor, eu lamento, tem mais perguntas aqui, mas eu tenho que encerrar.
né? Que tem um pernil lá também me esperando. A gente tem que fazer de tudo, né, doutor? Mas eu queria agradecer tanto sua participação aqui no programa. Olha, eu vou deixar aqui o telefone, é 011 São Paulo, 3141-9550. Ou Júlio Pereira, é Júlio Tracinho Pereira? Tracinho Pereira, Júlio Tracinho Pereira, como está no vídeo, .com, onde o doutor também tem vários artigos, lá você vai conseguir saber sobre o livro, eu acho, vai? Também, vai? tem também. Tem novos livros que eu ainda não trouxe, mas vou trazer para você. Brincando, você tem outros que nem me trouxe ainda pra gente Fiz mais 2 esse ano, mas vou trazer na próxima. Você já fez, veio aqui o ano todo e nem trouxe. Foi no meio do ano, Claudete, foi recente. Doutor, mas tem que trazer pra gente Vou batizar, fazer. olha ali nós estamos, vamos batizar logo. 011 3141 9550. Ele é o doutor Júlio Pereira, neurocirurgião. Em São Paulo você Claudete. atende no Sírio-Libanês, E né? na Beneficência Beneficência Portuguesa. Dá um beijo. Obrigado. Obrigada, uma ótima viagem. Tá bom, obrigado. De Tchau, tchau. retorno.